Se tem uma coisa que o tempo não apagou, foi o brilho das grandes estrelas do cinema clássico. E hoje, vamos relembrar 10 atrizes inesquecíveis que brilharam entre os anos 60 e 80, mostrando como estão atualmente e por onde andam essas talentosas artistas. E já começamos com Barbara Eden, se tornou um ícone da TV ao dar vida à inesquecível Jeannie na Sitcom. Jeannie é um gênio. Mas sua trajetória começou bem antes disso, e não foi nada fácil. Nascida nos Estados Unidos durante a Grande Depressão, Barbara cresceu em meio a dificuldades financeiras. Além disso, ainda na infância, enfrentou problemas de visão e precisou usar óculos grossos e um tampão no olho, o que fez com que sofresse provocações na escola. Mas nada disso tirou seu brilho ou seu desejo de seguir a carreira artística, um sonho incentivado por sua mãe. Determinada, Barbara mudou-se com a família para San Marino, perto de Los Angeles, e tentou uma oportunidade em Hollywood. No entanto, ouviu de um produtor da Warner Bros. Que não tinha futuro na indústria. Em vez de desistir, ela conseguiu um agente, adotou o nome artístico de Barbara Eden e seguiu em busca de seu espaço. O estrelato veio em 1965, quando foi chamada para estrelar a série Jeannie é um Gênio, criada por Sidney Sheldon. A produção fez um enorme sucesso e conquistou milhões de telespectadores, tornando Barbara uma das grandes estrelas da TV. Seu carisma e talento eram o grande diferencial da série, que seguiu no ar por 5 temporadas. Mesmo depois do fim do seriado, Barbara continuou trabalhando em diversas produções para a televisão, teatro e cinema. Além disso, investiu na carreira musical e fez shows em Las Vegas nos anos 70. Em 1971, voltou a atuar ao lado de Larry Hagman no filme A Howling in the Woods. Hoje, aos 93 anos, Barbara segue ativa, participando de campanhas de prevenção ao câncer e apoiando diversas causas beneficentes. Ela pode não ter encontrado outro papel tão marcante quanto Jeannie, mas seu nome continua eternamente ligado à história da televisão. Agora vamos falar de uma das maiores musas daquela época, Jane Fonda. Dona de um talento inquestionável, ela coleciona prêmios ao longo da carreira, incluindo 2 Oscars e 7 Globos de Ouro. E olha que esses são só alguns. Jane conquistou o público nos anos 60 com filmes como Contramarcha Nupcial e Um Domingo em Nova York. Mas foi na década seguinte que ela se consagrou de vez. Em Clute, em 1971, viveu uma prostituta perseguida por um assassino, uma atuação intensa que lhe garantiu seu primeiro Oscar. Já em Amargo Regresso, em 1978, brilhou ao interpretar uma mulher lidando com os impactos da Guerra do Vietnã, levando seu segundo Oscar de melhor atriz. No auge da carreira, em 1991, surpreendeu a todos ao anunciar sua aposentadoria do cinema. Mas parece que o amor pela atuação falou mais alto. Em 2005, voltou com tudo, na comédia A Sogra, ao lado de Jennifer Lopez. Depois, estrelou Georgia Rule em 2007, com Lindsay Lohan e Felicity Huffman. Engana-se quem pensa que ela parou por aí. Mesmo após o anúncio de sua aposentadoria, Jane seguiu firme e forte na atuação. Em 2015, protagonizou a série da Netflix Grace and Frankie, onde fez enorme sucesso, e já tem 7 temporadas. Além da carreira, também enfrentou desafios na saúde, como o câncer. Mas em 2022, revelou que estava em remissão de um linfoma não Hodgkin e pôde interromper a quimioterapia. Mas mesmo diante das dificuldades, nunca deixou de lutar pelo que acredita. Ativista incansável, defende causas como mudanças climáticas, direitos das mulheres e combate ao racismo, e garante que seguirá nessa batalha até o fim da vida. Uma verdadeira referência no cinema e fora dele. Agora é a vez de falarmos de uma das mulheres mais deslumbrantes do cinema, Cláudia Cardinale. Com sua beleza marcante e talento inquestionável, Cláudia brilhou em algumas das maiores produções europeias das décadas de 60 e 70. Embora tenha feito filmes em inglês, sua carreira foi fortemente ligada ao cinema italiano e francês, onde se destacou em papéis intensos e memoráveis. Ao longo dos anos, atuou em filmes que ficaram para a história, como Vagas Estrelas da Ursa, de Visconti, onde interpretou uma jovem que, após perder o pai no Holocausto, desenvolve uma relação incestuosa com o irmão. Outro grande papel foi em La Storia, de Luigi Comencini, onde viveu uma viúva lutando para sobreviver em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial.
Em 2022, surgiram boatos de que a atriz teria sido internada contra sua vontade em uma casa de repouso na Itália. Mas Cláudia não deixou as fofocas se espalharem e logo tratou de desmentir tudo. Em um comunicado, garantiu que estava bem de saúde e vivendo tranquilamente na França com sua família. "Estou em uma casa de campo perto de Paris, cheia de saúde e desejo um ótimo verão a todos", declarou na época. Hoje, aos 86 anos, segue longe dos holofotes, mas continua sendo lembrada como uma das maiores estrelas do cinema europeu de sua geração. Ann-Margret, a estrela sueca que conquistou Hollywood, fez história no cinema e na música. Ainda jovem, se mudou para os Estados Unidos e construiu uma carreira de sucesso, brilhando tanto nas telas quanto nos palcos. Em 64, ganhou destaque ao protagonizar Viva Las Vegas, filme que se tornou um clássico e marcou sua parceria inesquecível com Elvis Presley. E não foi só no cinema que os dois se aproximaram. Eles viveram um romance intenso, e mesmo após o término e o casamento de Elvis com Priscilla, ele nunca escondeu que Ann-Margret ocupava um lugar especial em seu coração. Entre outros trabalhos marcantes, estrelou Ânsia de Amar em 1971 e Tommy em 1975, mostrando sua versatilidade como atriz. E engana-se quem pensa que ela parou. Em 2021, apareceu no filme As Donas do Pedaço e em 2023 surpreendeu os fãs ao lançar um álbum de rock, provando que a paixão pela arte segue viva. Hoje, aos 83 anos, Ann-Margret continua sendo lembrada como um ícone do cinema, uma artista que nunca perdeu seu brilho e continua na ativa. Shirley MacLaine é uma verdadeira lenda do cinema. Com uma carreira que atravessa décadas, ela começou no teatro ainda adolescente, brilhando nos musicais da Broadway antes de dar seu grande passo para o cinema. Sua estreia nas telonas aconteceu em 1955, com O Terceiro Tiro, e logo de cara levou para casa o Globo de Ouro de Melhor Atriz Revelação. Daí em diante, não parou mais. Brilhou em sucessos como A Volta ao Mundo, em 80 Dias em 1956 e Deus Sabe Quanto Amei em 1958, conquistando o público com seu talento e carisma. Mas Shirley não se limitou apenas à atuação. Ao longo da vida, se dedicou à escrita e publicou diversos livros sobre espiritualidade, reencarnação e metafísica, além da autobiografia Minhas Vidas, onde compartilhou experiências marcantes de sua trajetória. Mesmo com uma carreira consolidada, ela nunca se afastou totalmente dos holofotes. Em 2017, apareceu no filme The Last Word e, aos 90 anos, segue ativa, deixando sua marca tanto no cinema quanto na televisão. Um verdadeiro exemplo de longevidade e paixão pela arte. Catherine Deneuve é um verdadeiro ícone do cinema francês. Dona de uma carreira brilhante e versátil, ela mostrou seu talento em praticamente todos os gêneros, indo da comédia ao drama, do musical ao thriller. Sua trajetória começou cedo. Aos 13 anos, já estreava nas telonas e, ao longo das décadas, conquistou o público com atuações marcantes. Entre seus filmes mais memoráveis estão Os Guarda-Chuvas do Amor, Duas Garotas Românticas, A Bela da Tarde, O Último Metrô e Indochina, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Mas seu impacto foi além do cinema. Em 1985, sua beleza e elegância a tornaram uma das modelos para o busto da Marianne, símbolo da República Francesa. Em 2019, a atriz sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico. O derrame ocorreu enquanto ela estava gravando um filme em um hospital. Hoje, aos 81 anos, Catherine já se recuperou completamente e segue na ativa e continua sendo uma das maiores referências do cinema francês. Uma atriz que atravessou gerações sem perder o brilho. Faye Dunaway é um dos grandes nomes do cinema, com uma carreira cheia de sucessos e também de polêmicas. Ela começou nos palcos da Broadway nos anos 60 e logo fez sua estreia no cinema com Acontece Cada Coisa em 1967. Mas foi ainda nesse ano que sua vida mudou completamente ao interpretar Bonnie Parker no clássico Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas, papel que lhe garantiu sua primeira indicação ao Oscar. A partir daí, vieram mais produções de destaque, como Crown, O Magnífico, em 1968,
Movidos pelo Ódio, em 1969, Pequeno Grande Homem, em 1970 e a adaptação de Os Três Mosqueteiros, em 1973. No entanto, além do talento, Faye também ficou conhecida pelos bastidores conturbados de sua carreira. A atriz já revelou que tem transtorno bipolar, condição que, segundo ela, contribuiu para sua fama de difícil na indústria cinematográfica. Em um episódio marcante, chegou a ser demitida de uma produção após agredir membros da equipe. Mesmo com esses desafios, sua trajetória continua sendo contada. No documentário Faye, dirigido por Laurent Bouzereau, ela abriu o coração sobre sua vida e os altos e baixos da profissão. Hoje, aos 84 anos, Faye Dunaway segue sendo lembrada como uma das grandes estrelas do cinema, com uma história intensa dentro e fora das telas. Leslie Caron, atriz franco-americana, se destacou principalmente pelos seus papéis em filmes musicais dos anos 1950. Sua carreira começou como bailarina e foi descoberta por Gene Kelly, com quem atuou no clássico An American in Paris, em 1951, que conquistou o Oscar de melhor filme. O sucesso desse filme abriu portas para Caron, que assinou contrato com a MGM e estrelou The Story of Three Loves e foi indicada ao Oscar de melhor atriz principal por sua atuação em Lili em 1953. Em 1955, Caron atuou ao lado de Fred Astaire em Daddy Long Legs, e em 1958 brilhou como protagonista de Gigi, outro musical premiado com o Oscar de melhor filme. Ao longo da década de 1960, ela continuou a brilhar com atuações em Fanny em 1961, que foi indicado ao Oscar, e recebeu mais uma indicação ao Oscar de melhor atriz por sua performance em The L-Shaped Room em 1962, além de prêmios BAFTA e Globo de Ouro. Nos anos seguintes, Caron estrelou comédias e dramas, como Father Goose em 1964, ao lado de Cary Grant, e Is Paris Burning, em 1966. Apesar de sua carreira começar a declinar nos anos 70, ela ainda teve papéis marcantes em L'Homme qui aimait les femmes e Valentino em 1977. Após anos de carreira, seu último trabalho foi em 2006, com uma participação no seriado Law & Order: Special Victims Unit, que lhe rendeu um prêmio Emmy. Atualmente, Leslie Caron está com 93 anos e segue sendo lembrada como uma das grandes estrelas do cinema clássico. Barbra Streisand é uma das artistas mais aclamadas e premiadas do mundo do entretenimento, com uma carreira que abrange mais de 6 décadas. Ela é uma das poucas a conquistar os prêmios mais prestigiados: Emmy, Grammy, Oscar e Tony, o que a coloca no seleto grupo dos EGOTs. Sua carreira começou nas casas noturnas e teatros da Broadway nos anos 1960. Em 1963, ela lançou seu primeiro álbum, The Barbra Streisand Album, que rendeu 2 prêmios Grammy. Na década seguinte, ela fez a transição para o cinema e brilhou em Funny Girl em 1968, pelo qual ganhou o Oscar de melhor atriz. Além de sua carreira musical e cinematográfica, Barbra Streisand também se destacou como cineasta. Em 2023, lançou sua autobiografia My Name is Barbara, compartilhando sua história e legado. Hoje, com 82 anos, ela continua a ser uma referência de talento, versatilidade e sucesso. Liza Minnelli é uma das poucas artistas a conquistar os maiores prêmios do entretenimento, incluindo Oscar, Emmy, Grammy, Tony e Globo de Ouro. Ela brilhou no cinema, na música e no teatro, marcando gerações com seu talento. Seu maior sucesso veio em 1972, quando interpretou Sally Bowles no musical Cabaré, papel que lhe garantiu um Oscar de melhor atriz. Como cantora, lançou 12 álbuns de estúdio e encantou o público com turnês internacionais e especiais para a TV, como Liza with a Z. Mesmo com problemas de saúde ao longo dos anos, Liza continua sendo uma figura querida pelo público. Atualmente, aos 78 anos, ela se mantém ativa nas redes sociais e faz aparições ocasionais. Além disso, sua trajetória será contada em um livro de memórias previsto para 2026 e adaptada para uma minissérie. Um verdadeiro ícone do showbiz. E aí, qual dessas estrelas do cinema é a sua favorita? Ou quem você acha que mais mudou ao longo dos anos? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião.